Estamos vivendo em um tempo em que cumprir uma escala é mais importante do que se consagrar. A gente está vivendo em um tempo em que não damos mais reverência ao Senhor. A gente quer ser aplaudido, a gente quer ser notado, a gente quer dizer que algo aconteceu por causa de nós. Fui eu que fiz, eu que fui eu, sabe? A gente não liga mais com o estilo de roupa que a gente vai vestir, não falo no estilo, né? Eu falo na questão da sensualidade. Tá tão assim, meu Deus do céu, sabe? A gente não tem esse cuidado mais. Quando eu falo a gente, eu falo da nossa geração, a gente não tá tendo esse cuidado mais com a presença de Deus, essa reverência, sabe? Esse respeito. A gente precisa voltar lá na igreja primitiva, voltar ao primeiro amor, voltar a não nos importar com tanta vaidade, tanta vaidade. Gente, é tanta vaidade, tanta vaidade. A gente precisa mais adorar o Senhor e entender a grandiosidade dele. Tudo bem, a gente precisa ter intimidade com o Senhor. Só fala bem, só ora bem, só aprende das coisas dos céus aquele que se aproxima de Deus. Só aprende das coisas de Deus aquele que se aproxima, aquele que tem intimidade. A gente precisa ter intimidade com o nosso Pai querido, que escolheu ser nosso Pai. Mas a gente precisa entender que sim, Ele é nosso Pai, mas Ele continua sendo Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Poderoso, o Deus Onipotente, Onipresente, Onisciente, o Deus que criou tudo e que criou a mim e criou a você. A gente ainda precisa entender que Deus é grandioso e que a presença dele, na presença dele, a gente precisa ter reverência, a gente precisa tirar a sandália dos nossos pés, porque, gente, é questão de reverência, de respeito. A gente tá meio que deixando pra lá, sabe? As coisas de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. As coisas de Deus precisa ser feita com respeito, com, sabe, com reverência, com muita reverência. Como que eu explico isso pra vocês? Mas assim, a gente não pode se acostumar com a presença de Deus. A gente não pode se acostumar ao ponto de, Deus tá aqui, tá bom. Não, a gente não pode, a gente precisa adorá-lo em espírito e em verdade, e entender que a presença dele é sempre uma novidade, a presença dele é sempre algo grandioso. E a gente tá perdendo isso. A gente se veste de qualquer maneira, a gente se porta de qualquer maneira, a gente fala de qualquer maneira, a gente traz qualquer assunto para a presença do Senhor. E não é assim, a gente precisa reverenciar a presença de Deus. Ainda precisamos reverenciar a presença de Deus. Ainda precisamos lembrar que o nosso Deus é um Deus altíssimo, um Deus grandioso, majestoso. A gente precisa entender que Deus é soberano, que Deus é grande, que Deus está acima de tudo. E que nós somos tão pequenininhos, tão pequenininhos. A gente precisamos voltar nesse tempo da reverência, do cuidado, de como que a gente se porta na presença do Senhor, do cuidado de como que a gente está levando o nome de Deus para as pessoas lá fora. A gente precisa voltar para esse tempo de que a gente respeitava a presença de Deus, de que a presença de Deus não era qualquer coisa, não era algo assim comum. Tudo bem que hoje a gente vive no tempo da graça, o véu se rasgou, a gente não precisa mais intermediar a oração, a gente não precisa intermediar mais clamor, súplica, nada. A gente tem um livre acesso. O nosso elo com Deus é Jesus Cristo, é por meio de Jesus Cristo é que a gente se achega a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo.
Ainda que a gente pode falar sim com Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, a gente ainda precisa reverenciá-lo. A gente ainda precisa tratar o altar do Senhor com reverência, com respeito, com cuidado.